Maria nunca foi mãe de Deus nem Nossa Senhora. Deus sempre existiu, desde a eternidade passada, em três pessoas distintas, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Nunca houve, em tempo algum, uma quarta pessoa na Trindade de Deus. Conforme o Evangelho, segundo escreveu João, o apóstolo, no capítulo 1, versículos 1 a 13 e 14, lemos que o Senhor Jesus Cristo sempre foi Deus, o Filho, antes mesmo do mundo existir. Veja o que está escrito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Com este texto, sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Deus, o Filho, criou todas as coisas, os céus, a terra e tudo o que neles há. Quando o Senhor Jesus Cristo, Deus o Filho, criou todas as coisas, Maria nem sonhava em existir. É lógico afirmarmos que a mãe sempre existe antes do filho. Para Maria ser mãe de Deus, ou seja, Jesus como Deus, teria que existir antes dele, e não existe antes de Deus, porque Deus, inclusive o Senhor Jesus, é antes de todas as coisas, é eterno, por isto nunca teve um começo em sua natureza eterna divina, como Deus, o Filho. Veja o que está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículos 12 a 17, que diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Veja também o que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Leia, também, o que está escrito na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 20, que diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Maria não tem culpa do que estão fazendo com o nome dela, a endeusando, tornando-a como uma das pessoas de Deus. Ela está no céu, sem contato algum com esta terra de pecados. Só Deus possui os atributos da onisciência, onipresença e onipotência. Maria não é capaz de ouvir reza ou oração alguma de quem quer que seja, porque ela não é Deus. Maria nasceu como uma judia, cerca de 13 a 20 anos antes de engravidar de Jesus, como homem, nunca como Deus. A formação de Jesus no ventre de Maria, em carne, foi por um milagre do Espírito Santo, e tão somente da carne de Jesus, e não dele como Deus, em espírito, pois sempre existiu, como já vimos. O Senhor Jesus Cristo, como Deus, o Filho, entrou no ventre de Maria para receber a natureza humana. Ele não recebeu de Maria a natureza divina porque sempre existiu como Deus, mas unicamente humana. Depois que a sua carne foi gerada, o Senhor Jesus passou a ter, além da natureza eterna divina, também a natureza humana. Isto foi necessário porque ele veio ao mundo para pagar os pecados de cada um de nós, pecadores, com seu próprio sangue, e sangue só é encontrado em carne, nunca em espírito. Portanto, é lógico entendermos que Maria foi mãe de Jesus em carne, na natureza humana, que passou a existir há pouco mais de 2000 anos. Nunca foi mãe do Senhor Jesus na natureza divina, pois esta natureza divina é eterna, sempre existiu. Assim, também é lógico afirmarmos que Maria nunca foi mãe de Deus. Maria não é mais nem mãe de Jesus como homem, na natureza humana, porque no céu não há parentescos. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou isto. Veja em Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 36. E, chegando-se alguns dos saduceus,
que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de algum falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher, e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morreu sem filhos. E tomou ao segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou ao terceiro, e igualmente também os 7, e morreram, e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram? E, respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se, e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. No céu, todos são apenas irmãos, filhos e servos de Deus. Portanto, Maria não é mais mãe de Jesus nem como homem. Maria também nunca foi Nossa Senhora. O Senhor Jesus Cristo, quando estava morrendo na cruz, pediu para um discípulo que recebesse Maria em sua casa para cuidar dela como se fosse a própria mãe, e disse a Maria para ter o discípulo como um filho. Isto porque quem cuidava de Maria era o Senhor Jesus Cristo. Talvez José, marido de Maria, já tivesse morrido, e não havia quem cuidasse de Maria. O Senhor Jesus Cristo não disse que Maria era mãe de todo mundo. Isto, além de não encontrar apoio em texto bíblico algum, é uma forma de idolatrar a que foi mãe de Jesus, como homem, aqui na terra. Veja no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 19, versículos 26 e 27. Ora Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Maria também não tem culpa de estarem usando o nome dela como mais de 1000 Nossas Senhoras. Maria não intercedeu junto ao Senhor Jesus quando ele transformou a água em vinho. Ela apenas comentou como ele que o vinho havia acabado. Veja em João, capítulo 2, versículos 1 a 11, especialmente os versículos 1 a 5. E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Como judia que era, Maria observava a lei dada por Deus a Moisés. Com certeza, absoluta, se Maria soubesse que inventaram mais de 1000 Nossas Senhoras, dizendo ser ela, e estão fazendo e vendendo aos milhares imagens esculpidas e pintadas em quadros, etc., ela ficaria demasiadamente indignada. O que chama a atenção é que criaram imagens de Maria com várias fisionomias e 2 raças, branca e negra, ao mesmo tempo. Isto é impossível. O mesmo fizeram com o Senhor Jesus, ele está vendo. E com os apóstolos. Veja no que Maria cria. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16, Deus disse: Para que não vos corrompais, e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Conforme está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5, Deus disse: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Deus proibiu fazer imagens religiosas, e não apenas adorá-las. Se você não adora as imagens, mas a possuem, está cometendo o pecado da idolatria, pois Deus proibiu fazer essas imagens. Se você tem uma imagem de escultura religiosa, está tão errado e errada quanto quem as faz ou manda fazer. O profeta Isaías escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, conforme está escrito no seu livro, capítulo 45, versículo 20, o seguinte: Congregai-vos, e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações.
Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Quando Isabel, mãe de João, o Batista, recebeu a visita de Maria em sua casa, a chamou de bem-aventurada, que significa mais do que feliz, porque ela teve o privilégio de ter Jesus em seu ventre. E Isabel já estava grávida de 6 meses, de João, o Batista. Confira o texto em Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. A própria Maria nunca disse que era mãe de Deus, mas serva do Senhor e que foi salva por ele. Veja em Lucas, capítulo 1, versículos 38 e 46 a 49, que diz: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o Poderoso, e santo é o seu nome. Veja que ela não disse que as gerações a chamarão de Senhora ou Nossa Senhora, mas bem-aventurada, e disse que santo é Deus, e não ela, e ainda disse que era serva de Deus, e não mãe de Deus, e que foi salva por ele. Bem-aventurado ou bem-aventurada significa mais do que feliz. Lembram-se do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus Cristo falou sobre as bem-aventuranças, conforme está registrado em Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12, para os que obedecem aos ensinos de Deus? Isto porque bem-aventurado significa mais do que feliz. Só isto, nada mais. Além destes textos bíblicos, onde vemos Deus condenando fazer e venerar ou adorar imagens de escultura religiosas, temos muitos outros. Creio que os textos citados, acima, sejam suficientes para entendermos que Maria não concorda com o que estão fazendo com o nome dela. Maria foi escolhida minuciosamente por Deus, como uma mocinha que nasceu em uma família humilde, como judia, para que o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, descesse do céu e viesse à terra, entrando em seu ventre sendo formado em carne pelo Espírito Santo, apenas para cumprir o plano eterno dele com o Pai e o Espírito Santo, que foi pagar, com seu sangue derramado na cruz, todos os pecados de cada ser humano, porque ninguém consegue, de forma alguma, pagar seus pecados. O amor de Deus é tão grande que deu o sangue do seu único Filho eterno, o Senhor Jesus Cristo, como oferta por todos os pecados de cada um de nós. Ao terceiro dia da sua morte, triunfante, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou em carne e ossos e nunca mais morrerá. Voltará com o mesmo corpo físico que ressuscitou, em carne e ossos, para arrebatar para o céu a todo o que se arrepender de verdade dos pecados e se converter somente a Ele, recebendo-o como único Salvador e Senhor. Maria, na sua humildade, creu nisto. Maria nunca foi mediadora, salvadora, senhora, advogada, intercessora, etc. Ela foi apenas, e tão somente, mãe de Jesus como homem, nunca como Deus. No céu, ela é apenas uma serva e filha de Deus, e não tem contato algum com esta terra. Portanto, meu amigo e minha amiga, arrependa-se verdadeiramente dos seus pecados e converta-se somente ao Senhor Jesus Cristo, e você receberá dele, na mesma hora, a vida eterna no céu de Deus. Veja em Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 12 e 23 a 26. Como está escrito: Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja também na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Leia também,
Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 39, onde o Senhor Jesus aparece depois de ressuscitado. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Leia Atos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Há apenas um advogado espiritual, um só mediador entre Deus e os homens, um só Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo são os únicos intercessores entre o homem e Deus, o Pai. Veja alguns textos onde o Senhor Jesus Cristo é apontado como o único Senhor, Salvador, advogado, mediador, intercessor, e o Espírito Santo também intercessor. Leia a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Leia também a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz: Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, que diz: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Leia em Romanos, capítulo 8, versículo 34, que diz: Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Leia também em Romanos, capítulo 8, versículo 26, que diz: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém.